Vamos falar mais sobre esse assunto com o nosso analista Theo Cury, trazendo muita apuração, caso que está mexendo bastante com Brasília. Theo, bom dia para você, tudo bem? Tudo bem, Carol, é com você, bom dia. Tudo bem. Bem, ao longo dessa edição, já falo para você que está aqui conectado com a gente nesse começo de sexta-feira, vamos trazendo outros trechos dos depoimentos e também dessa acareação. Mas, Theo, vou trazer com você um olhar, obviamente, para o que a investigação tem em mãos nesse momento. Então, temos depoimentos, tem a acareação e tem também o material apreendido durante a Operação Compliance Zero. Material que está na Procuradoria-Geral da República. Perícia já começou? Temos algum detalhe sobre quando aquele relatório final deve ser apresentado? Carol, a perícia começou há uma semana. A perícia começou na sexta-feira da semana passada. Você vai se lembrar de todo o vai e vem com esse material. Houve a deflagração da segunda fase da Operação Compliance Zero. O material que foi apreendido, o ministro Dias Toffoli, que é relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, determinou que fosse esse material todo enviado pela Polícia Federal ao Supremo e ficasse lacrado no STF até que uma decisão fosse tomada. Houve uma série de críticas. A Procuradoria-Geral da República pediu que o ministro reconsiderasse a decisão, a Polícia Federal pediu que o ministro reconsiderasse a decisão. Toffoli, de fato, reconsiderou, recuou na decisão dele e determinou que o material apreendido fosse para a Procuradoria-Geral da República, que tem uma área de perícia especializada, não como a Polícia Federal, mas tem uma área de perícia grande ali que diz que trabalha justamente com a análise desses materiais. E encaminhou para a Procuradoria-Geral da República, ainda isolando a Polícia Federal. Depois de um tempo, concedeu acesso do material todo a 4 peritos que foram designados por ele e não por indicação da Polícia Federal, como normalmente acontece. Fato é que, depois disso tudo, só na sexta-feira da semana passada é que esse caso chegou, de fato, à Procuradoria-Geral da República. Lembrando que foram realizadas operações em alguns estados, então houve buscas e apreensões em estados diferentes, como, por exemplo, São Paulo, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Brasília. E a Polícia Federal, em cada um desses lugares, teve de remeter esse material a Brasília. Parte do material em nuvem, por exemplo, teve de ser baixado e enviado a Brasília, por isso que houve essa demora no repasse dessas informações à Procuradoria-Geral da República. Mas na semana passada deu-se início à análise desse material todo e tem sido realizado ao longo desse período. Foi extraído material de cada uma dessas cidades onde houve a deflagração da operação com a realização da busca e apreensão. E depois dessa extração, começou na sexta da semana passada a análise do material. É muita coisa, é muito material, não há ainda dados, números certos, mas quem acompanha esse caso me contou que é uma quantidade muito grande de material, o que não dá para cravar um prazo para a conclusão dessa análise que vem sendo feita pelos peritos da Polícia Federal e pelos técnicos da Procuradoria-Geral da República. Fato é que depois disso tudo, tanto a Polícia Federal como a Procuradoria-Geral da República, cada uma das instituições vai realizar um relatório, vai elaborar um relatório com uma conclusão da análise feita. Então, um relatório para explicar tudo que foi coletado, tudo que foi apreendido, tudo que foi extraído de celulares, computadores, notebooks, tablets ao longo dos últimos dias e a análise desse material, porque isso vai embasar o avanço das investigações. Essa é uma das diligências que vem sendo realizadas no âmbito desse inquérito que tramita desde o final do ano passado em sigilo no gabinete do ministro Dias Toffoli. Não só os depoimentos, como a gente viu nessa semana, na segunda e na terça-feira, a gente trouxe aqui as informações, inclusive, de que houve uma espécie de frustração por parte de quem acompanhava esses depoimentos, porque não houve uma quantidade esperada de elementos novos trazidos pelos investigados e porque somente parte dos investigados falou. Eram 8 investigados que falariam, 5 se ausentaram, 1 ficou em silêncio e apenas 2 falaram. E os 2 que falaram não contribuíram tanto para o avanço das investigações. Por isso que os outros 5
que faltaram, que não compareceram, terão de ter o depoimento deles remarcado pela Polícia Federal com autorização do Supremo. Então, os depoimentos são uma das diligências que faltam. A análise do material apreendido é a outra diligência restante. Então, ela continua, não tem um prazo para acabar por conta da extensão e da quantidade de material que foi apreendido, de documentos, de conteúdo na nuvem que existia, por exemplo, nos celulares, que existia nos computadores, e depois disso tudo é que será feita uma análise. Não está descartada, por exemplo, Carol, a possibilidade de prorrogação novamente dessa investigação. Vai tudo depender do avanço da análise desse material. Como é um material muito robusto, como tem um volume muito grande de informações, também tem um impacto no andamento da apuração. A investigação foi prorrogada por 2 meses, por determinação do ministro Dias Toffoli, atendendo a um pedido feito pela própria Polícia Federal, mas chegando próximo a esse prazo, a Polícia Federal, dependendo de em que pé está a investigação, pode solicitar ao ministro uma nova prorrogação. Tudo isso vai depender do andamento da análise, por exemplo, desse material e dos depoimentos. Se surgirem novos elementos, é possível que a Polícia Federal faça um novo pedido.